Hoje nós iremos falar sobre o tema o homem que não perdeu a oportunidade. Irmãos, acharam? Amém? Glória a Deus. O texto, a palavra do Senhor nos diz assim, a começar no versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós te louvamos, glorificamos ao teu santo nome, bendizemos a Ti por esse momento, por essa oportunidade única de podermos estar na Tua presença, na Tua casa, para juntos engrandecermos o Teu nome, para declarar, Senhor, que o Senhor é Rei e continua sendo o Rei das nossas vidas. Deus, o Senhor tem privilégio neste lugar, Espírito Santo, de poder fazer aquilo que o Senhor deseja no meio de nós. Por isso, assim, Pai, eu peço no nome de Jesus, nos ensina mais uma vez, através da Tua palavra, que Teu nome venha a ser glorificado e que o Senhor também me use mais uma vez como Teu instrumento. Assim, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e ficar à vontade em nome de Jesus. O homem que não perdeu a oportunidade. Sabemos que oportunidade é coisa que não se pode perder, porque perder a oportunidade pode significar perder até mesmo a vida. Não sei quantas oportunidades você já teve e não sabemos quanta oportunidade ainda teremos pela frente, até porque nós não sabemos qual é o tempo de Deus para nossas vidas. O interessante é que o texto que nós lemos fala de um homem que não desperdiçou a última oportunidade de sua vida. Jesus, ele ia para Jerusalém e era necessário passar por Jericó, e ali estava este homem à beira do caminho. A Bíblia não diz que ele estava no caminho, ele estava sentado à beira do caminho a mendigar. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está escrito o seguinte: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, hoje é o tempo oportuno para você, para mim, para cada um de nós. Tempo oportuno esse de glorificarmos a Deus, de agradecermos a Deus, de sermos sarados, curados, libertos, transformados, renovados e cheios do Espírito Santo. Eis o tempo oportuno, porque a Bíblia diz claramente: buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, a Bíblia diz que este homem, ao qual estava à beira do caminho a mendigar, era um homem desprezado, menosprezado pela sociedade da época. Ele não tinha valor, até porque as pessoas que nascessem com um tipo de deficiência era considerado aos olhos das pessoas daquela época maldito, ou seja, como se Deus tivesse amaldiçoado a pessoa que nasceu daquela maneira, daquele jeito, daquela forma. Porém, nós não sabemos quanto tempo Bartimeu, que era filho de Timeu, conhecido como Bartimeu porque é filho de Timeu, há quanto tempo ele estava vivendo essa situação. Mas sabemos que era um homem que ele queria sair da situação que estava vivendo. Ele não estava conformado do jeito que estava vivendo, mas a Bíblia diz que nesse período, nesse tempo,
em que ele está clamando, está buscando por uma ajuda de alguém que passava ali, ele clamava no sentido de dizer: Deus, toca no coração de alguém para poder me ajudar. Então esse era o clamor de Bartimeu: me ajude. Ele dependia das pessoas para sobreviver. Então as pessoas, quando tinham misericórdia, colocavam a mão no bolso e ali dava uma moeda para poder se alimentar. Era fácil? Não, era difícil. Então talvez Bartimeu, ao assentar-se à beira do caminho, quem sabe teve um momento que nem sequer teve a oportunidade de voltar para casa com uma moeda em suas mãos. A Bíblia também não fala que situação ele estava vivendo, se era muito mais do que isso que estamos imaginando aqui e falando. Porém, a Bíblia diz também que Jesus, ele ia passando por Jericó, junto com uma grande multidão. E nessa grande multidão havia pessoas cansadas, frustradas, decepcionadas, pessoas doentes, pessoas feridas com seus traumas, pessoas que viviam situações adversas, que aos olhos humanos também não tinha como sair da mesma. Mas porém Jesus, a Bíblia diz que ele é o caminho. Jesus é aquele que cuida das pessoas, que trata, é aquele que estende a mão e que não abandona aquele que vai até ele. E a Bíblia diz que uma grande multidão o cercava, pedindo por ajuda, outros glorificavam, outros enalteciam o seu santo nome. E ali também se encontravam pessoas doentes. E nessa ocasião em que Jesus estava passando, a multidão era grande. E essa multidão era a multidão que também residia ali em Jericó. As pessoas que ouviam os grandes feitos, os milagres que Jesus estava fazendo com o seu poder, com a sua própria mão. E através de tudo isso, a multidão estava seguindo Jesus. De repente, o cego que estava à beira do caminho, ele ouviu. Preste bem atenção, ele não viu, ele ouviu. Então, quando ele ouviu, ele estava bem de audição, ele ouviu o alvoroço, ele ouviu aqueles gritos, ele ouviu as pessoas clamando, agradecendo ao Senhor, outras glorificando o nome do Senhor. Então, quando ele ouviu, a Bíblia diz que isso despertou o desejo em seu coração de conhecer esse homem chamado Jesus, até porque ele perguntou o que estava acontecendo. E entre a multidão, alguém falou para ele: olha, Jesus de Nazaré está passando entre nós. Então, quando ele ouviu, ele não perdeu a oportunidade, ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele clamava, porque sabia que Jesus era a solução para a sua vida, ele sabia que Jesus era escape para ele, era o único que poderia mudar a situação que ele estava vivendo. Então ele não se calava, ele gritava. Ele não via, mas ouvia. Ele tinha boca para poder falar com o Senhor. Então ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamava, a Bíblia diz também que alguns da multidão começou a repreendê-lo. Cala tua boca. Quem sabe muito diziam: ele não vai te ouvir, você é um mendigo. Jesus não veio para os doentes, pensavam eles assim dizendo. Jesus veio para os sãos, na lógica humana. Mas porém, quando o próprio Bartimeu ouvia, ele insistia ainda em clamar muito mais do que as pessoas imaginavam. Mas dentro da lógica humana não tinha solução para Bartimeu. Mas a Bíblia diz também: Jesus veio para os doentes, aqueles que estavam cansados, e Bartimeu era o tal que estava cansado, também estava oprimido. Ele precisava se libertar urgentemente da situação que estava vivendo. E o texto diz claramente que Bartimeu clamava e alguns repreendiam: cala tua boca, ele não vai te ouvir. Mas quando Bartimeu ouviu isso, ele continuou ainda mais alto a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da mesma maneira, isso acontece conosco. Às vezes, quem sabe, você está clamando, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo que o Senhor faça um milagre na sua vida, no meio dos seus. Quem sabe o seu filho que se encontra enfermo, sua esposa, quem sabe é você mesmo, e você começa a clamar. Imagine só, luz entre a multidão vai tentar fazer com que você desista, fazer com que você pare e não prossiga com o seu objetivo. Mas Bartimeu, ele tinha um objetivo, e o objetivo era ver Jesus, conversar com Jesus, espiritualmente falando, ele queria ter um encontro com Jesus. Então você também não pode desistir de hipótese alguma ou nenhuma do seu objetivo. Por mais que a multidão faça com que você tenha que desistir, por mais que as pessoas digam que você não nasceu para ser vencedor ou vitorioso,
Passe por cima dessas palavras e diga: eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou clamar, eu vou alcançar o meu alvo, porque eu tenho certeza que o homem de Nazaré está passando e ele vai me ouvir. Então ele sabia que Jesus ia ouvir o seu clamor, porque Jesus não era um homem qualquer. Jesus, ele era o Filho de Deus, era aquele que vinha dos céus para fazer milagres na terra. Foi aquele que foi escolhido por Deus para esta missão. Ele veio realmente para libertar o oprimido. E a Bíblia diz claramente: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Bartimeu estava oprimido, estava cansado e estava frustrado. As pessoas não davam valor a este homem. Ele não tinha condições nenhuma de poder sobreviver sozinho. Já estava cansado há muito tempo. Então ele clama mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por mais que as pessoas falassem que ele não tinha valor e que Jesus não ia ouvir, mas ele não deu crédito à voz que as pessoas estavam falando concernente que ele era. Eu pergunto: quem é você? Quem é você diante de Deus? Que nós somos diante de Deus? Nós somos joias preciosas. Nós temos valor nas mãos do nosso Deus. Ele te ama da maneira que você está, cansado, oprimido ou não. Ele te ama, Ele quer te ajudar. Assim também como Ele amava o próprio Bartimeu, que estava à beira do caminho, o qual clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a Bíblia diz que Jesus ouviu. Jesus ouviu, não somente ouviu. Isso quer dizer que quando você clamar, Jesus também vai te ouvir. E na sequência também Ele vai parar. E quando Ele para, é para atender o necessitado, é para atender o cansado, é para atender o frustrado, é para atender aqueles que se encontram debilitados. Então Jesus parou porque sabia da história deste homem, sabia quanto tempo ele vinha sofrendo, sabia quanto tempo ele vinha gemendo, sabia quanto tempo ele estava menosprezado pela sociedade da época. Então Jesus parou. E a Bíblia diz que quando Jesus para, alguma coisa tem que acontecer. Algo que é extraordinário, sobrenatural, acontece. E quando Jesus parou, surpreendeu a muitos, porque pensava eles que Jesus não ia parar para atender o cego mendigo. Então Jesus, ele parou, porque Jesus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, Jesus vê o coração. Então Jesus sabia o desejo do coração deste homem, que era grande, em se libertar, em sair dessa situação. Então Jesus para. E quando Jesus para, é porque Jesus ouviu o clamor. Então Jesus pede para que alguém pudesse chamar o cego. E nesta noite também Jesus está te chamando. Está te chamando para ter um encontro com Ele. Está te chamando porque Ele quer tratar você. Está te chamando porque Ele quer te abraçar. Está te chamando porque Ele quer te envolver com a sua glória. Está te chamando porque você, para Ele, é muito importante. E Ele não vai desamparar você e deixar só, porque Ele te ama. Então Jesus mandou chamar, para surpresa de muitos. Então alguns daqueles foram até Bartimeu e disse: Bartimeu, o mestre te chama, tem bom ânimo. Quem sabe nesta noite você precisa ter bom ânimo. Eu não sei o que há na sua vida, você precisa ter bom ânimo. E ter bom ânimo é saber aguardar e esperar nas promessas de Deus. Então se você tem promessa, tem bom ânimo, porque o mestre te chama para ter um encontro com Ele. Ele vai falar com você, e é nesse momento que você vai abrir sua boca e você vai contar tudo que você sente para Jesus. Fala para Ele, diz para Ele, do início até o fim, que você precisa, porque o mestre te chama. Assim disse para aquele homem. Quando ele ouviu isso, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele estava com uma capa sobre o seu corpo. Ele joga aquela capa, ele dá um salto e vai ao encontro de quem? De Jesus. Sabe o que significa essa capa? Na atitude que Bartimeu ele toma, ele diz: a partir de hoje eu não vou precisar de você, capa. A capa da solidão, a capa da angústia, a capa da depressão, a capa do medo, a capa do esquecimento. A partir de hoje eu não preciso mais de você, porque a partir de hoje eu vou ter um encontro com Jesus. Eu não vou perder minha oportunidade. Eu vou viver uma nova vida, um novo rumo, uma nova etapa, uma nova direção, um novo meio de estilo de vida. Então ele joga a capa e diz: a partir de hoje eu não quero mais você. Então ele joga e vai ao encontro de quem? De Jesus. Quem sabe também você, talvez você não tinha força para ir até Jesus, mas Jesus vai usar alguém para levar você até Ele. E esse alguém é o Espírito Santo. Aleluia.
O Espírito Santo vai te pegar pela mão, vai chamar pelo teu nome, vai dizer: filho, filha, tem bom ânimo, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que te ama, aquele que não esquece de você, Ele está te aguardando, Ele está te esperando, porque Ele quer falar contigo. Então Bartimeu vai com seu coração, que sabe batendo muito forte, é a oportunidade que ele tem. Ele vai até Jesus, se depara cara a cara com Jesus, frente a frente. O interessante é que Jesus lhe faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Ele poderia até, naquele momento, falar muitas coisas, mas ele tinha objetivo. Então, quando você for até Jesus, você tem que ter objetivo. Você tem que ser o alvo dele. Ele foi direto. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Aleluia! Eu não sei o que é que você quer nessa noite. Eu não sei qual o objetivo que você tem, qual é o desejo que você tem em seu coração. Ele poderia até pedir outras coisas. Poderia ter pedido riqueza, sabedoria, poderia pedir dinheiro, mas não. Ele não estava preocupado com dinheiro, com a sabedoria ou outras coisas. Ele estava preocupado em querer ver, para poder ver Jesus, ser grato a Jesus, andar com Jesus e trabalhar por conta própria, com as forças que o próprio Espírito, que o próprio Deus ia lhe dar, para que ele pudesse continuar com a sua vida. Então, nesta noite, a pergunta é: Jesus está falando para você, o que queres que eu te faça? Será que você vai ter a palavra certa para falar para Jesus neste momento? Assim como Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Quando Jesus disse para ele: ver, a tua fé te salvou, imediatamente os seus olhos se abriram. Ele viu Jesus, ele recebeu duas bênçãos: a cura física e também a cura espiritual. Ver, a tua fé te salvou. Ele enxergou, viu Jesus e começou a glorificar Jesus. É assim que o Senhor faz. Quando a gente vai até Jesus, a Bíblia diz que recebemos da parte dele o bálsamo, o óleo, o presente, que é a salvação e que é a cura, que nós almejamos e que nós desejamos. Então, assim, ele recebeu da parte de Jesus esse milagre. E a Bíblia diz claramente que Bartimeu seguiu Jesus glorificando pelo caminho. Então, o que é que Jesus é? A Bíblia diz: Jesus, ele é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então ele seguiu Jesus pelo caminho, porque Jesus, ele era a vida, e a vida Jesus deu para Bartimeu a oportunidade de ver, a oportunidade de ter a vida eterna e amar Jesus de todo o seu coração. Que nesta noite venhamos a entender que a melhor coisa é seguir a Jesus, é amar Jesus, é estar diante de Jesus e não perdermos a oportunidade de se encontrar com Jesus. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: o que você deseja da parte do Mestre Jesus para com você, para com seu lar, para com sua família, para com os seus? A pergunta é a mesma: o que queres que eu te faça? A atitude de Bartimeu diante da oportunidade foi clara. Ele buscou a Jesus, ele buscou a pessoa certa. Aí eu pergunto: você tem buscado a pessoa certa para resolver os seus problemas, para que você saia desse dilema? Imagine só, Bartimeu, ele tinha traumas, ele passava por muita dificuldade, vivia angustiado, mas Jesus, ele é o remédio. Jesus é a cura. Ele curou os traumas de Bartimeu, e assim também ele quer curar os traumas que você carrega no seu corpo, na sua vida, na sua mente. Há muito tempo, quem sabe, você foi ferido por alguém, machucado, maltratado, e você carrega esses traumas, essas feridas antigas. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu vim para curar. O Mestre está passando entre nós. Ele está passando entre nós. E o maior interessado em tratar você, em cuidar de você, das suas feridas, das suas mazelas, das angústias que você tem, é o Mestre Jesus. É o carpinteiro, é o Nazareno. Ele está passando por aqui. O homem de branco está passando por aqui. O mesmo Jesus que deu a oportunidade ao Bartimeu, o mesmo Jesus que o chamou, o mesmo Jesus que o tratou, é o mesmo Jesus que está aqui também para cuidar de você, para tratar você, para levantar você, para dar essa oportunidade única, importantíssima, que você não pode perder, que nós, a igreja
vida. Você precisa se encontrar com Jesus. Mas o Senhor pergunta a você: filho, filha, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O fardo é pesado? O Senhor diz. Se o jugo também é pesado, Ele diz: leva o meu fardo que é leve. Ei, troca com Jesus o teu fardo, troca com Jesus o teu jugo, porque Ele está aqui para levantar você, Ele está aqui para cuidar de você, para dar essa oportunidade, e você não pode perder. Então, se o Mestre Jesus está passando, o que é que você deve fazer? Clame como Bartimeu, chame pelo nome dele agora, diga: Jesus, eu quero ser curado, Jesus, eu quero ser transformado, Jesus, muda a minha vida, Jesus, muda a minha história, Jesus, venha ao meu encontro, Jesus, salva meus filhos, Jesus, restaura o meu lar, Jesus, restaura o meu casamento, Jesus, restaura a minha vida espiritual. Chama por Ele agora. Eis a hora de você clamar, eis a hora de você suplicar e chamar pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga o nome dEle, chame o nome dEle, e o nome dEle é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. O Deus de Bartimeu está aqui. Ele é o nosso Deus, e Ele faz essa pergunta para você nesta noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, filho? Eis o momento oportuno. Abra sua boca e diga: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver tua presença em minha vida. Fala com Ele agora. Fala com Ele. Bartimeu buscou ao Senhor com humildade. Então devemos buscar o Senhor com humildade. E essa humildade é através do clamor: Senhor, ouve-me. Senhor, não passes de mim. Senhor, olha para mim. Restaura a minha saúde. Restaura a minha vida. Qual foi o resultado? Ele foi curado por Cristo, tornou um seguidor de Jesus, e encontrou a salvação que almejava e a cura que tanto desejava, e ele começou a enxergar. Que nessa noite possamos entender que o Jesus que passou lá pelo caminho, o qual ia diretamente para Jerusalém para ser crucificado, é o mesmo Jesus que passa por aqui. Ele está olhando para você agora. Ele está olhando para mim agora. Ele está perguntando a você: o que queres que eu te faça? Ele está permitindo o seu espírito ao encontro do meu filho agora. Traz ele pela sua mão e diz a ele: tem bom ânimo, Jesus te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, porque o Mestre te chama e está aqui. O Espírito Santo está agora tomando pela sua mão, levantando você e dizendo: filho, toma uma atitude, joga agora essa capa da angústia, essa capa do sofrimento, diz para ela: eu não quero mais você, eu não quero mais você, eu não preciso de você, eu não vou ser mais dependente de você. A partir de hoje eu quero ser dependente de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Você quer receber sua cura? Você quer receber o seu milagre? Você quer mudar de atitude e comportamento? Você quer ser melhor do que hoje? Eis a oportunidade. Quem já pisou no Santo do Santo jamais poderá sair de lá, porque a glória é grande, o poder é grande, a presença é grande, a presença é grande. Deus é bom, Deus sempre será bom, e Ele se preocupa com você. Ele diz: filho, filho, eu nunca esqueci de ti, eu nunca te rejeitei. A única coisa que eu quero que você faça é que você tome uma atitude. A atitude é essa, de não perder a oportunidade que eu te dou nesta noite. Se levante, dê um salto, venha ao meu encontro, porque eu te digo: tenha bom ânimo,
A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Aleluia, 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 aleluia. Oh, que abaixou e anda e calabaçou e anda labaçou e anda labaçou. Oh, e anda labaçou e anda labaçou. Oh, glória. Coloca um maior, por favor, aí, maior. Por tu sair daquela situação, mas o Senhor chegou na hora certa, no momento certo, e trouxe de volta a sua visão. O Senhor restabeleceu a sua saúde, o Senhor lhe deu a paz, o Senhor lhe deu o conforto, o Senhor lhe deu a proteção, o Senhor lhe deu a salvação, o Senhor lhe deu a cura que ele almejava. Que nesta noite a tua igreja, os teus servos, ó Pai, almejem seu coração o desejo de te buscar, o desejo de te amar, o desejo, Senhor, de nunca perder a oportunidade de te servir e continuar, meu Deus, pelo caminho que o Senhor deixou para nós, em nome de Jesus. Deus de Israel, esta igreja continue sendo uma igreja vitoriosa, uma igreja que acredite e confie nas tuas promessas. Tu és o mesmo Deus, o Deus de Bastimeu é o Deus dessa igreja. O Deus de Israel continua conosco, o Deus maravilhoso e forte e poderoso está entre nós. Deus, muito obrigado, que esta igreja continue acreditando, como diz tua palavra, o que queres que eu te faça, meu servo, minha serva, que possamos dizer para o Senhor: Deus, nós queremos te amar, nós queremos viver para o Senhor, que nunca me desvie da tua casa, da tua presença, que eu nunca, meu Deus, retroceda, mas que permaneça te servindo, te agradecendo e te louvando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.